Doutor César, o senhor tem feito menção a essa questão da interpretação da justiça nas cortes superiores com muita frequência, inclusive já concedeu entrevistas a mim aqui na Jovem Pan. Essa sensação de segurança que o senhor fala, da população se sentir mais segura com a presença da polícia, eu imagino que se a polícia de São Paulo se transformar num passe de mágica e não funciona assim, na melhor polícia do mundo, ainda assim eu vou ter uma corte superior em Brasília tomando uma decisão que afronta todo o esforço de inteligência, de se oferecer ao risco que todo policial faz para prender um criminoso, sobretudo o tráfico de drogas, que parece ser a mãe de todos os crimes. Doutor César, só quer complementar com isso, por gentileza? Boa noite. Boa noite, doutor Secretário. Recebi um processo hoje, e vai ilustrar bem o que o Piotr está dizendo, uma absolvição. Policiais aqui na região da Grande São Paulo receberam uma notícia via Copom de que um automóvel tal, marca tal, placa tal, com 4 mulheres transportava droga. Esse automóvel foi abordado e realmente apreendeu-se lá 1,5 quilo de cocaína, crack, maconha, diversos, anotação de tráfico de drogas. Uma dessas pessoas, inclusive, assumiu ser traficante. Até então, a condenação estava encaminhada. O juiz de direito absolve, com base nas decisões dos tribunais superiores, dizendo que não havia fundada suspeita para abordagem policial. Então, o juiz, se baseando nessas decisões que principalmente o Superior Tribunal de Justiça tem tomado, tá, de uma forma tal, flexibilizando o direito penal, traficantes apreendidos com 500, 600 quilos de cocaína, muitas vezes prestando serviço à comunidade. E, do outro lado, está endurecendo de tal forma a legislação processual penal que a polícia não consegue mais agir. Então, praticamente está dando um salvo-conduto para que esse tipo de coisa aconteça. Se não se verificar as pessoas colocando a droga dentro do carro, a polícia não pode abordar. A polícia vai abordar, o juiz, com base nas decisões dos tribunais superiores, absolve, dizendo que a abordagem é ilícita. Como que a polícia pretende agir, pelo menos para minimizar essa situação, a fim de que o Brasil não se torne um narco-estado, como nós temos muitos na América do Sul? Excelente, doutor. Aqui, isso aí gera um reflexo muito negativo no nosso efetivo, nos nossos policiais. Por quê? Imagina, se tenta moral da tropa. Tenta se colocar no lugar desse policial Sim. que realizou essa... que não é uma prisão corriqueira. É uma baita de uma prisão. Você prender 2, 3 indivíduos num veículo transportando quilos de entorpecentes. Nós tivemos uma decisão do STJ recentemente, num caso de uma equipe de rota, com 2 quilos de drogas. Um indivíduo que estava com droga na mochila saiu correndo da viatura. Ou seja, não existe fundada suspeita num caso desse. Existe algo concreto acontecendo. O indivíduo viu a viatura e fugiu. O policial abordou, realizou a prisão. Isso foi... O advogado de defesa recorreu às cortes superiores. O STJ disse que não era motivo para realizar uma abordagem o indivíduo empreender fuga de uma equipe policial. Então, o que algumas decisões das cortes superiores estão causando não é somente uma instabilidade, uma insegurança jurídica. Eles estão inviabilizando o serviço policial no Brasil. Sim. Ponto. E aí, o que eu posso fazer? Primeiro, continuar motivando o meu policial a não desistir, porque nós temos um propósito. Um cidadão que entra na polícia civil, militar, técnico-científica, entendo eu que é alguém idealista, que busca aí uma sociedade melhor, defender as pessoas, ter o foco no olhar das vítimas, que são aquelas que a gente deve proteger diariamente. E nessa questão da insegurança jurídica, da inviabilidade do serviço policial, que é o que essas decisões estão acontecendo, nós nos reunimos, num primeiro momento, 5 estados, organizamos entre esses 5 estados, chamado Sul-MASP, que representa Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo. O primeiro encontro foi no Paraná, idealizado pelo secretário Coronel Hudson, que queria, a intenção principal era operações das fronteiras dos estados, porque cerca de 70% do mercado ilícito que trafega no Brasil passa por esses estados, porque utiliza da infraestrutura lícita para o escoamento de drogas, de cigarros, de eletrônicos do mercado ilícito.
Então o objetivo principal era: vamos realizar operações de conjunto e dividir as bases de dados do crime organizado. Ou seja, se eu estou aqui fazendo o levantamento, a Polícia Civil do Paraná investigando um caso, por que não dividir com a Polícia Civil de São Paulo, Santa Catarina? Isso aconteceu no primeiro momento e eu, por ser político, eu sou deputado federal licenciado, eu vislumbrei uma segunda possibilidade. Principalmente por causa dessas decisões. Falei, peraí, se nós estamos nos reunindo aqui, esses estados que têm a sua relevância, inclusive política, com o número de representantes no Congresso, por que não convidar os deputados, os parlamentares federais desses estados, para participar conosco do segundo encontro em São Paulo e entregar para esses parlamentares uma carta de intenções dos secretários de Estado de Segurança Pública, comandantes gerais, delegados gerais e chefe das polícias técnico-científicas, e foi o que nós fizemos. O segundo encontro foi aqui em São Paulo, foi realizado na sede da Fiesp, teve a presença do senador Sérgio Moro, de 15 parlamentares federais todos esses estados, e nós entregamos como produto final do segundo encontro do SUMASP uma carta de intenções que fala, primeiro, da possibilidade da alteração da lei do Fundo Nacional Antidrogas, para que o repasse seja maior para os estados, cerca de 20% acaba voltando para o estado e fica 80% do governo federal. A gente deseja ampliação. Um segundo ponto, que o projeto das saídas temporárias de presos seja pautado no Senado Federal. Isso vai refletir uma melhora da segurança pública em todos os estados. E o terceiro ponto, um projeto de lei de autoria, inclusive do próprio senador Sérgio Moro. Foi uma pauta que ele pediu para que entrasse. Projeto de lei que ele apresentou, aprovou na Comissão de Segurança Pública do Senado, que fala dos atos preparatórios de organizações criminosas. Foi exatamente o caso que aconteceu com ele, que está ali naquela fase de planejamento. Sim, claro. De um atentado contra uma autoridade. É claro que não é apenas vinculado a ele, mas colocou um promotor, um juiz, um policial, que isso seja punido mediante lei específica, e foi isso que ele colocou. Então, para responder concretamente, o que nós estamos fazendo? Além de continuar estimulando o nosso policial, a gente abriu um braço político, e é mesmo, para chamar os parlamentares e falar: senhores deputados, senadores, essas pautas aqui são relevantes e importantes para nós. E creio que isso vai ter um resultado positivo no futuro próximo.